Fala, turma linda. Professor Diogo aqui mais uma vez no canal Biologia com o Diogo, para hoje juntos aqui resolvermos uma questão de evolução, uma questão aqui da banca IDECAM para o cargo de professor de Biologia. Vamos nessa, turma. Você que está se preparando aí para prestar o seu concurso, você sabe que resolver diversas, quanto mais você resolver questões, mais bem preparado você fica. Então não esqueçam de conferir aqui dentro do nosso canal a nossa playlist de resolução de questões direcionadas para o cargo de professor de biologia de diversas bancas. Hoje nós estamos focando aqui na IDECAM, mas dentro aqui do nosso canal nós temos questões da Quadrix, da VUNESP, da FCC, da FGV, da CESP, entre outros. Hoje nosso foco, né, é na IDECAM, banca IDECAM, cargo professor de biologia. Nós temos diversas outras questões aqui dentro da playlist e não custa nada você procurar e você investir esse tempo aí na sua aprovação, certo? Vamos lá ver o que a IDECAM cobrou aqui. Vamos nessa. Olha, os fósseis são evidências evolutivas muito importantes quando o assunto é o estudo da evolução. Os achados fósseis, o estudo e a observação da anatomia das espécies permitem mostrar a existência de importantes estruturas com a mesma origem embrionária. Então você deveria marcar isso aqui, turma, olha. Estruturas com a mesma origem embrionária. Isso é muito cobrado e a IDECAM cobrou aqui do candidato. Ó. Estruturas com a mesma origem embrionária. Certo? Guarda essa informação aqui. Olha. Além disso, órgãos estudados se mostraram atrofiados. Órgãos se mostraram atrofiados ou sem função evidente, que também foram conceituados. Assinale a alternativa correta que apresenta a identificação dessas estruturas e órgãos retrocitados. Turma, aqui a banca IDECAM cobrou evolução e mais especificamente as evidências da evolução. E aí, evidências da evolução, nós poderíamos citar aqui fósseis, embriologia comparada, o que mais? Anatomia comparada. Poderia citar também aqui a bioquímica comparada, é outra evidência da evolução, mas aqui a questão focou em que? Nos órgãos análogos, nos órgãos vestigiais, e as alternativas está focando aqui, né? Em órgãos análogos, vestigiais e órgãos homólogos. Então eu vou querer fazer um resumo aqui bem breve com vocês, certo? Para que vocês anotem aí que essa questão está falando das evidências da evolução. E aqui nós poderíamos citar órgãos o quê? Eu tenho órgãos homólogos e eu tenho órgãos análogos. E eu tenho órgãos vestigiais. O que é que eu vou guardar para a minha prova? Eu vou guardar aqui os órgãos vestigiais, que eu poderia citar aqui ossos pélvicos na baleia, o dente ciso, o apêndice vermiforme, entre outros órgãos vestigiais são órgãos que ou tiveram ao longo da evolução a sua função, não possui mais aquela função dos ancestrais, ou a função foi muito reduzida. Não é correto dizer que os órgãos vestigiais não servem para nada, porque existem órgãos vestigiais que tiveram a sua função reduzida se comparado com os outros seres, mas que ainda possuem algumas funções. Então, órgãos vestigiais são aqueles órgãos que se encontram atrofiados, reduzidos, e que ou que não possuem funções evidentes. Mas eu não posso dizer que todo órgão vestigial não tem função evidente. Certo? Não esqueça desse detalhe. Alguns não vão ter a função evidente, outros vão ter a função reduzida, e aí eles se mostram atrofiados. Ao longo do tempo, eles podem se mostrar também atrofiados. Já quando nós falamos de órgãos, e aí você coloca aqui alguns exemplos de órgãos vestigiais. Como eu falei, né? Osso do cóccix no nosso corpo, o dente ciso, o apêndice vermiforme, os ossos pélvicos na baleia, entre outros. Já quando nós
Já quando nós falamos, turma, de órgãos homólogos, você não pode esquecer de forma alguma. Mesma origem, origem o quê? Embrionária. Sempre assim. E análogos é origem embrionária diferente. Origens embrionárias diferentes. E aí eu vou te explicar. Aqui houve um processo de divergência adaptativa. Anote aí, divergência adaptativa. E aqui houve um processo de convergência adaptativa. Por que é interessante que vocês marquem isso? Porque a prova pode cobrar, tu, e aí você vai estar vacinado em relação a isso, né? Então, veja o que eu vou falar para vocês e vocês vão acompanhar. Observem com muita atenção para que vocês não errem. Quando nós falamos de órgãos homólogos, são órgãos que tiveram ali a mesma origem embrionária. Por exemplo, a nadadeira da baleia, o braço humano possui ossos em comum, possui os mesmos ossos ali. Então, o que acontece? Eles têm uma mesma origem embrionária, o ser humano e a baleia. Eles têm ancestrais, não é isso? Que seguiram linhagens diferentes, ou seja, divergiram. Olha, houve aqui o quê? Uma divergência adaptativa, não esqueça disso. E aí eles se adaptaram a viver em ambientes diferentes. Homem vivendo em um ambiente, baleia vivendo em outro. Eu poderia citar aqui, olha, homem, baleia e morcego. A asa do morcego, o braço humano e a nadadeira da baleia possuem ossos, estruturas comuns. Por quê? Porque eles vieram de uma mesma, olha, origem embrionária. Vieram de uma mesma origem embrionária, mas seguiram caminhos diferentes. E vocês vão notar aí também que sofreram uma irradiação adaptativa, uma divergência adaptativa. Então, órgãos homólogos são aqueles órgãos que têm a mesma origem embrionária, mas que seguiram caminhos diferentes. E então, eles podem ter a mesma função, os homólogos podem ter a mesma função ou funções diferentes. Já os análogos têm origem embrionária diferente sempre e tem função, a mesma função sempre. Anote aí, análogo tem sempre a mesma função. E aí houve um processo de convergência adaptativa. Deixa eu te explicar. Por exemplo, eu poderia citar a asa de um inseto e a asa de um pássaro, que é uma ave. Veja que um inseto é uma artrópode e veja que a ave é um cordado. Eles estão muito longe evolutivamente quando nós falamos aqui da origem embrionária. E aí o que acontece? O invertebrado, o inseto e a ave, eles convergiram para ambientes com as mesmas condições. Então houve o quê? Houve um processo de convergência adaptativa, porque o inseto, a ave, a asa serve para voar, essa função foi selecionada, ou seja, teve ali a mesma pressão seletiva e selecionou essa característica voar. O inseto tem essa asa, a ave tem a asa e os dois voam. Então veja, a asa de inseto e a asa de ave são órgãos análogos. Por quê? Porque têm origem embrionárias diferentes, mas esses seres convergiram para viver em ambientes com as mesmas pressões seletivas. Então, isso aí é um caso de órgãos análogos. Lembrando que a origem embrionária é diferente, mas a função dos análogos é sempre a mesma. Nos homólogos, lembrando que a origem embrionária é a mesma, mas a função pode ser a mesma ou pode ser diferente. E aí vamos no texto aqui agora. Olha, além disso, aí eu marquei aqui primeiro, ó, importantes estruturas com a mesma origem embrionária. É claro que se falou aqui dessas estruturas com a mesma origem embrionária, nós estamos falando de quê? De órgãos homólogos ou estruturas homólogas. E aí, continuando, olha, outros órgãos, além disso, órgãos estudados que se mostraram atrofiados ou sem função evidente. Eu estou falando de órgãos o quê? Órgãos vestigiais, tudo bem? Órgãos vestigiais, atrofiados sem função evidente, vestigiais. E aí a questão te pede o seguinte agora, observe, o que a questão está pedindo? Ela te pede assim, observe.
Assinale a alternativa correta que apresenta a identificação dessas estruturas e órgãos retrocitados. Estruturas análogas, a primeira análoga não, a primeira fala de órgãos o quê? Homólogos, então aqui está errado. E órgãos aqui, né? Análogos está errado. E estruturas homólogas. Turma, o segundo é a estrutura homóloga, o segundo é a estrutura vestigial, então está errado também. Não é homóloga. Depois a letra B diz que o primeiro é análogo, não é análogo, é homólogo. E a segunda é vestigial. A segunda é vestigial, estaria correta aqui, né? Mas não está, a primeira está errada. Depois a letra C, órgãos vestigiais. É o segundo que é o vestigial. E a questão te pede, respectivamente. E estruturas homólogas. É o primeiro que é homólogo. E aqui trocou. Nosso gabarito é a letra D, porque o nosso gabarito diz o seguinte, olha. A primeira estrutura é homóloga porque tem a mesma origem embrionária. A segunda são órgãos vestigiais que estão reduzidos, que atrofiaram, que perderam a função ou que estão sem função evidente ou função reduzida. Gabarito, letra D. E o que é que está errado aqui na letra E? Vejamos. Estruturas homólogas. A primeira estaria correta, estruturas análogas. A segunda não. Análoga é quando tem funções iguais e origem embrionárias diferentes, mas aí a segunda parte aqui fala de vestigiais e não análogas, certo, turma? Verifiquem aqui a descrição do nosso vídeo, desse vídeo, de todos os vídeos que vocês acessarem aqui no canal, porque eu vou deixar lá o link para que vocês consigam entrar no grupo de WhatsApp direcionado para professor que tem conteúdo semanalmente ali. Eu disponibilizo ali para vocês materiais, PDFs, vídeos, atualizo vocês do que acontece aqui no nosso canal, dos vídeos longos, dos nossos shorts diários, dos nossos posts, então fico por dentro de tudo e também te atualizo a respeito dos concursos públicos abertos aí, bem direcionado para o cargo de professor. Não esqueça de deixar o like se o vídeo foi útil, fique bem, foi um prazer tê-los aqui e aguardo vocês em um próximo momento. Tchau, tchau.